Então, agora eu tenho aqui o prazer de vos chamar uma das maiores especialistas em e-commerce em Portugal, é verdade, é uma das, que é a Vanessa Arlandis, para nos falar acerca de e-commerce e os desafios de uma loja online. Ela é diretora de marketing da Moviflor. Bom dia! Bem dispostos? Olá, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada à organização também pelo convite. Portanto, o meu nome é Vanessa Arlandis. Para quem não me conhece, há 18 anos que trabalho em marketing e comunicação. Não façam contas, por favor, porque já estamos naquela idade que a vida pesa. Há 13 anos que trabalho em e-commerce. Eu comecei em agência. Costumo dizer que agência são ótimas escolas para aprender no digital. Da agência passei a diretora de marketing do Quanto Custa. O Quanto Custa é um comparador de preços e um marketplace. E há 7 anos que trabalho na Moviflor como diretora de marketing online. Sim, meus caros, a Moviflor ainda existe, ok? Depois daquele processo de insolvência em 2014, a marca foi adquirida por um novo player e foi relançada em 2015 e muita da sua estratégia passou pela estratégia digital, pela loja online, ok? Mas não vimos cá falar da Moviflor, vimos cá falar de internacionalização e a minha missão hoje é falar-vos nesta perspectiva de e-commerce no que diz respeito à internacionalização. Eu tenho muitos projetos de consultoria que a maior parte dos empresários, quando vão lançar a sua loja online, a primeira pergunta que me fazem é: devo partir logo para a internacionalização, Vanessa? Alguns até saltam esta pergunta, querem ir logo para a internacionalização. A resposta aqui é: depende, ok? Depende como está o vosso negócio. Ou seja, já há muito tempo que vocês têm empresa, como é que vocês operam cá em Portugal? Mais do que isto, vocês já vendem online? Porque uma coisa é termos uma empresa que fatura, que vende, que está tudo alinhado. Outra coisa é vendermos online. É um canal diferente, tem as suas particularidades, ok? Então, se vamos partir aqui do pressuposto que a empresa diz-me: sim, Vanessa, eu já vendo online, as coisas correm lindamente, a estrutura está preparada para isto, portanto, eu aqui digo: ok, então vamos passar para a internacionalização. Porquê? É super importante nós percebermos que, para trabalharmos mercados lá fora, primeiro temos que dominar o nosso mercado, ok? Se nós não dominamos o nosso mercado, a tarefa lá fora vai ser muito mais desgastante e provavelmente nem vamos ser bem-sucedidos, provavelmente vamos ter que dar um passo atrás para efetivamente dominarmos o nosso mercado interno, até nos sentirmos preparados para irmos lá para fora. Depois desta pergunta é: ok, então vamos lá internacionalizar, como é que devemos fazer isto? Estes são os 6 pontos principais que nós temos de ter em conta quando vamos internacionalizar a nossa loja online. Portanto, a escolha de mercados, porque sim, há muitos que me dizem: ok, mas se uma loja online não tem barreiras físicas, geográficas, temporais, por que é que eu não posso vender para todo mundo? Já vão perceber que isso é impossível, ok? Depois, a definição de recursos humanos. Qual é a estrutura que eu preciso para levar a cabo este projeto? A legislação local. Se a legislação cá em Portugal, em vendas online, já começa a apertar, e a ASAI muitas vezes, acreditem, as multas são pesadas, imaginem então lá fora. Parceiros locais, preparar a loja para aquele mercado e a estratégia de marketing. E começamos então aqui com a escolha de mercados. Ok, ainda há pouco vos disse, não é? Uma loja online não tem aqui limitações físicas, geográficas. Então, como é que eu devo escolher o mercado? Para que mercado é que eu devo vender quando vou vender online? Existe aqui uma série de dados e ferramentas que nos ajudam a escolher isto, ok? Se nós formos aos dados, nós temos aqui vários países onde existe aqui a penetração de e-commerce naquele país. Conseguimos ver aqui que em Portugal já estamos em 69% de utilizadores de internet, ok? Mas imaginemos que somos uma empresa portuguesa e dizemos: olha, eu até quero vender para algum país europeu, pela sua proximidade. Podemos ver, por exemplo, que Itália tem quase 80% de taxa de penetração de e-commerce. O que é que estes dados já nos vão dizer? Que é um mercado muito mais maduro que o nosso para vender online e que provavelmente as pessoas estão mais preparadas para vender online, mas também, se pensarmos bem, tem a ver também com todo um ecossistema. Se nós temos um país que 80% das pessoas já compram online, provavelmente os parceiros locais vão estar mais preparados também
para nós conseguirmos efetuar todo o nosso processo de venda dentro daquele país. 80% dos compradores online portugueses compram lá fora. É verdade. E isto porquê? Ou também quais são os países onde é que o português compra mais? Na China, e isto aqui é evidente, não é? Por causa dos sites da AliExpress, da Shein, da Tamo, mas também temos ali o mercado vizinho Espanha, que há muita gente, muitos compradores online portugueses que compram em Espanha, pela sua proximidade do mercado, por causa da Amazon também, ok? Mas o que é que isto nos diz como informação? Diz-nos que provavelmente estas pessoas que compram lá fora é porque encontram uma lacuna cá no mercado interno que não conseguem comprar aqui. Por exemplo, eu que estudei o meu nicho, não é? Móveis, eu sei perfeitamente porque é que o meu comprador prefere comprar na Alemanha do que cá em Portugal. Porque os portes são mais baixos e porque a entrega é mais rápida, ok? E, portanto, às vezes é isso. Nós temos que perceber que, se calhar, há clientes que compram lá fora porque, na China, por exemplo, olha, o preço é bem mais barato. E são produtos que provavelmente não são de primeira necessidade, portanto, eu tenho aqui tempo para receber o produto, sei que o produto até recebo em conformidade, vou receber daqui a um mês, mas sei que o recebo, mas se calhar é um produto que me custa €1 e tal ou €2 e tal e cá se calhar vou pagar 10. Portanto, sabemos que quando se compra na China, aqui provavelmente é o preço que pesa na hora da escolha. Mas nós não vimos cá falar no mercado interno, ok? Vimos cá falar na internacionalização. Outra coisa que eu vos quero aqui deixar claro. Às vezes, na escolha de mercados, aqueles mercados que aparentemente são mais fáceis, se nós olharmos para os dados, muitas vezes não são os mais fáceis. E não é à toa que eu vos coloco aqui o exemplo da Europa e Estados Unidos. Por norma, muitos dos empreendedores dizem, ok, vou internacionalizar, então vou para a Europa. Para a Europa, nem é sequer um país da Europa, para a Europa toda, ok? Mas se formos a comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, e porquê que eles escolhem a Europa? Porque aqui é proximidade, há vários países aqui próximos, portanto eu quero vender para a Europa. Mas se compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, nós temos aqui um único idioma, com uma única cultura, temos mais Estados-membros que cá na Europa, temos uma única moeda, portanto, a complexidade de negócio, na altura de montar a nossa loja online e de fazer aqui toda a estrutura do processo de venda, seria muito mais fácil para os Estados Unidos que para toda a Europa, ok? Portanto, tenham isto também em atenção quando forem internacionalizar a vossa loja. Agora sim, como é que nós podemos utilizar as ferramentas para ajudar-nos aqui a escolher o mercado para onde nós vamos vender? Existe uma ferramenta da Google, que é a Market Finder, e eu coloco-vos o exemplo da Moviflor para vocês perceberem. Vocês colocam o vosso site, colocam as categorias dos vossos produtos e ele depois dá-vos os resultados segundo as pesquisas, não é? Quais são os países onde vocês deveriam internacionalizar. A mim, no caso de mobiliário, deu-me primeiro Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Ok, mas vamos agora fazer aqui um cruzamento, não é, de ferramentas para perceber se isto realmente, se todas elas estão em concordância. Existe aqui outra ferramenta, que é o Google Trends, que basicamente vai nos dizer quando determinada pessoa pesquisa por aquela palavra, o que é que está a pesquisar, de onde é que está a pesquisar, por exemplo. E se nós colocarmos aqui mobiliário e formos aos países, vamos ver que a maioria das pessoas que pesquisa por mobiliário provém destes países. Lembram-se do slide anterior, não é? Tínhamos Estados Unidos e tínhamos Reino Unido. Portanto, eles estão aqui. Ok, isto já me diz que tenho aqui 2 potenciais mercados onde eu posso internacionalizar. Mas depois existe uma ferramenta interna que nós temos, que é o Analytics. O Analytics vai mapear todos os dados dentro do nosso site, ok? Dentro da nossa loja online. E o meu Analytics diz que as minhas visitas à Moviflor provêm destes países. Quais são os países que eu tenho que correspondem às outras ferramentas? Reino Unido e Estados Unidos. Então, provavelmente, se a Moviflor tivesse que internacionalizar, tínhamos aqui a prova e os dados que tínhamos que internacionalizar para estes países. Eu posso vos dizer que se fôssemos por achismos, iríamos provavelmente internacionalizar para a França e Suíça, que é onde há a comunidade portuguesa. Mas os dados não nos dizem isto, ok?
Portanto, uma vez identificando os mercados, não vamos cá construir a nossa loja online e toda a nossa estrutura à toa para aquele mercado. Não. Nós temos que testar o mercado primeiro, ok? Como é que nós podemos testar o mercado? Vamos colocar o nosso produto em marketplaces locais, ok, daquele país, ou em agregadores como comparadores de preços para aquele país. E só depois de alguns meses de estar bem trabalhadas estas ferramentas, e havendo aqui uma boa receptividade por parte do público daquele país, é que nós aí montamos a estrutura toda dentro de portas para internacionalizar para aquele país, ok? Estas ferramentas, nós estarmos tipo numa Vorta, num quanto custa, numa FNAC, num marketplace local daquele país, vai nos ajudar muito, porque são parceiros excelentes para divulgarem a nossa marca, a nossa empresa, e depois vamos contar aqui com um público qualificado local que de outra forma não teríamos como alcançar, ok? Está o mercado definido, está o produto e a nossa loja testada. Ok, já sabemos, vamos para os Estados Unidos ou vamos para Reino Unido. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? A definição de recursos humanos internos. E, portanto, aqui há algumas coisas que nós temos que ter em consideração quando vamos montar a nossa equipa para esse mercado. Está a minha equipa, ou os meus colaboradores, são fluentes naquele idioma? No idioma onde eu vou internacionalizar? A minha loja online permite aqui ter campos de tradução, ou seja, a minha plataforma de vendas tem aqui campos de tradução, ou vou ter que ter uma plataforma extra para fazer a minha loja naquele mercado, ok? E isto, mesmo para aqueles que numa fase inicial, quando estão a construir a sua loja online, ainda não têm em vista a internacionalização, devem ter em conta que a vossa plataforma permite fazer estas coisas. Permite fazer traduções, permite vender em outras moedas, porque senão vão ter que construir uma nova plataforma quando forem vender para outros países, ok? Depois, tenho equipa local de atendimento, o Customer Care é o coração de e-commerce, ok? Portanto, quando vamos para outro mercado, quando vamos para outro país, é essencial nós contarmos aqui com um atendimento local que fale o idioma daquele país, que tenha a cultura daquele país e perceba o consumidor daquele país, ok? Preciso ter turnos de trabalho, porque, claro, noutros países tem aqui outros horários. Então, se eu tenho esta equipa interna, se calhar esta equipa vai ter horários diferentes à equipa que eu tenho aqui em Portugal, porque naquele país, não é, o fuso horário é diferente. Está capacitada esta equipa para realizar aqui trabalhos de marketing local? Lá está, o marketing está relacionado com as pessoas, não é? E as pessoas são diferentes. As pessoas cá em Portugal têm comportamentos de compra diferentes do que no Reino Unido. E, portanto, este colaborador precisa também perceber as estratégias de marketing daquele local. E a logística? Bem, eu há um bocado falei-vos que o Customer Care era o coração do e-commerce, mas a logística vai fidelizar o vosso cliente. Nós, sem logística na nossa loja online, esqueçam, podemos estar a fazer aqui o processo todo em condições, podemos ser exemplos como loja online, mas se a nossa logística, que muitas vezes é externa, é com parceiros, através de transportadoras, etc., não cumprir o nosso propósito, não entregar a nossa proposta de valor, nós perdemos o cliente no last mile, não é? Na entrega, ok? E tenho aqui equipa suficiente caso tenha um volume extra de vendas, porque eu não vou perceber, não é? Se eu vou para aquele novo mercado, de repente pode-se ter aqui um pico de vendas, eu tenho que me preparar internamente para ter equipa para responder a essas encomendas. Para além daqui outras questões logísticas, tenho estoque, qual é que vai ser aqui o abastecimento de estoque, como é que vai ser a minha logística, vai ser interna, vou ter centro de distribuição, por exemplo, no meio da Europa para responder ali a alguns países, ok? Tenham isso em atenção. E lembrem-se que caso mudem aqui as funções dos vossos colaboradores, têm que contratar novas pessoas para fazerem essas funções. Legislação. Legislação é algo extremamente importante e que tem que ter em consideração. Se cá em Portugal é algo que, embora às vezes há empresas que olham para o digital de uma forma leviana, mas é algo que cada vez mais a ASAI está em cima
das compras online, digamos assim, lá fora nós também temos de ter consideração isso. Eu costumo sempre dizer, apoiem-se aqui na consultoria de algum advogado, seja internamente, seja em Portugal, como seja lá fora, ok? Porquê? Porque nós temos que estar aqui a cumprir a lei em vigor daquele país. Perceber como é que é o estado para as entregas, para as devoluções. Por exemplo, em Portugal sabemos que o cliente tem 14 dias para devolver a sua encomenda, sem qualquer tipo de justificação. É a lei do arrependimento, não é? Mas naquele país não sabemos como é que funciona. Portanto, quais são os documentos que se tem que acompanhar naquela encomenda? As guias de transporte, as faturas. A fatura vai, não vai, vai fora, vai dentro. Portanto, temos de ter isto em consideração, perceber se a taxa em vigor naquele país, se estamos isentos, se não estamos isentos, se o volume de faturação para aquele país exige que já montemos aqui a nossa empresa para aquele país, ok? Portanto, tenham atenção à legislação daquele mercado. Outros dos aspectos super importantes são os parceiros locais, ok? Mas não é só quando vamos vender lá fora, mesmo cá em Portugal, quando vamos vender ou quando vamos montar a nossa loja online, é super importante nós termos aqui contarmos aqui com parceiros que nos ajudam a alavancar as nossas vendas. Estamos aqui a falar parceiros como os métodos de pagamento, as transportadoras, a própria empresa que nos vai fazer a plataforma de loja online. Nós, sem esses parceiros, não conseguimos escalar o negócio. Então, muito menos quando a venda é lá fora, não é? Porque nós não conhecemos ninguém lá fora. Nós não conhecemos o mercado lá fora, nós não conhecemos os consumidores lá fora e, portanto, os parceiros são ótimos aliados de negócio, porque muitas vezes são eles que vão dizer, não, desculpa, mas aqui isto não vai funcionar desta forma. Nós aqui temos experiência com o nosso cliente que também vende o seu produto que funcionou desta forma. Então, os parceiros são excelentes aliados de negócio. Quais são estes parceiros? São os marketplaces locais, por exemplo, são os brokers de pagamentos, as transportadoras, as agências de marketing, para efetivamente nós trabalharmos aqui toda a nossa estratégia de notoriedade e posicionamento naquele país, a participação em feiras e eventos locais e a venda de produtos em lojas multimarca. Por exemplo, quando quero aqui passar numa estratégia também do online para o físico, é super importante eu encontrar lojas físicas naquele mercado que sejam lojas de multimarca e que me permitem eu ter aqui o meu produto à venda naquele país. Ora bem, depois daqueles 6 passos importantes, como é que eu devo preparar efetivamente a minha loja online para aquele mercado? E nós temos aqui uma série de coisas que temos que ter em consideração. Uma delas é a escolha de domínio, ok? Portanto, se aqui é moviflor.pt, www.moviflor.pt, se eu fosse para a Espanha, teria que ser www.moviflor.es. Simplesmente por um grande fator, que é o SEO do meu site. Ou seja, quando alguém em Espanha fosse pesquisar salas, por exemplo, o Google detecta que aquele domínio é um domínio local, é um domínio de Espanha, portanto vai apresentar, para além de outras estratégias que se fazem de SEO, vai apresentar o meu produto àquele consumidor espanhol, ok? Portanto, o domínio local é super importante que esteja para aquele país. Há quem compre o .com e depois fazem subpastas nas lojas online e então é tipo moviflor.com/es, por exemplo. E isso o Google também consegue ler e consegue identificar que é para aquele mercado. Depois tem que ser um site multilink, ok? E o multilink não é só colocar o site em português e em inglês e está feito, ok? Porque lá está, se o meu consumidor for espanhol, esqueçam, o espanhol não vai comprar, ou o francês não vai comprar em inglês. Portanto, eu tenho que adaptar todo o conteúdo do meu site e das páginas de produto para o idioma daquele mercado. Os conteúdos e as imagens preparadas para aquele local, eu vou-vos dar um exemplo. Zara, ok? A loja de roupa Zara. Acreditem que há muita roupa da Zara que para países muçulmanos, eles não vendem, ok? Portanto, o produto também tem que ser adaptado àquele contexto, àquele mercado, mas as próprias imagens também têm que ser diferentes, têm que ser adaptadas àquele mercado.
moeda local, portanto, eu não posso pretender vender no Reino Unido em euros ou nos Estados Unidos, não é? Tenho que adaptar aqui a moeda para aquele mercado. As medidas e pesos locais, porque nem todos os mercados funcionam com as nossas medidas, não é? Tipo, os Estados Unidos têm outras medidas. Os métodos de pagamento preferenciais locais. Cá em Portugal sabemos que o método de pagamento preferido é o multibanco e agora o MBWay tem sido um método de pagamento que tem ganho muita relevância. Mas, se forem aqui à vizinha Espanha, quem é que conhece MBWay? Ou as referências multibanco? Eles não sabem o que é isso, não é? É o cartão de crédito. Se formos no Brasil, por exemplo, tem que ser parcelado. Ou seja, nós temos que nos adaptar aqui, consoante o mercado que vamos vender, também estes métodos de pagamento preferenciais. Depois, métodos de envios locais, não é? Por exemplo, a Alemanha privilegia muito a entrega, ou seja, o pay later, ou seja, entrega, recebe o produto e depois é que paga aos portos, ok? E paga a encomenda. Ou seja, dependendo dos países, nós temos aqui tipos de entrega diferentes. E depois o customer service local também, que era aquilo que eu vos dizia da equipa de atendimento, que devemos ter uma equipa de atendimento naquele país. Depois de termos isto tudo definido, um passo importante são aqui as estratégias de marketing locais. Devemos aqui, como a colega Lúcia falava no início da sua intervenção, é extremamente importante termos aqui um plano de negócios e de marketing, não é? E quando vamos, eu costumo dizer uma coisa que às vezes os empresários olham para mim assim muito desconfiados, que é uma loja online, um e-commerce, vamos falar no e-commerce, porque o e-commerce é muito mais que uma loja online, ok? Se nós pensarmos no e-commerce como uma loja online, é uma forma muito redutora de pensar nisto. O e-commerce é um negócio. Ponto. E eu costumo dizer, olha, o e-commerce é quase uma spin-off dentro da sua empresa. Só não digo que é uma startup porque ficam a olhar para mim de lado, mas é como se fosse, porque tens aqui escala de negócio, não é? E é verdade, nós muitas vezes olhamos para um e-commerce dentro de uma empresa como se fosse mais um canal de venda. E não é só propriamente mais um canal de venda. Um e-commerce vai servir aqui como ferramenta para as lojas físicas vender, vai servir aqui como uma ferramenta de posicionamento e notoriedade de marca, vai aqui servir também como visibilidade e dar a conhecer ao público a nossa marca. Portanto, o e-commerce é um negócio e tem que ser visto como um negócio. E por isso mesmo, quando nós vamos para outro mercado, temos que efetivamente fazer esse plano de negócio e esse plano de marketing local para podermos efetivamente conseguir levar a bom porto o nosso projeto. Portanto, toda a proposta única de valor para aquele país, traçarmos aqui os fatores diferenciais do nosso negócio para aquele país e depois, efetivamente, fazer aquilo que nós costumamos fazer em e-commerce, que é realmente o plano de marketing digital, não é? Onde nós vamos aqui captar pessoas desconhecidas para elas, depois de passar este processo todo, serem elas próprias os promotores e os embaixadores da nossa marca, ok? Posto isto, em suma, o que nós temos que fazer aqui na internacionalização nas vendas online é pensar de uma forma global, mas atuar de uma forma local para aquele mercado. Muito obrigada pela vossa atenção. Se precisarem de alguma informação extra, eu acho que estou no timing. Vanessa, eu vou-te convidar, como a convidei a Helena a vir aqui, queria-te fazer 2 perguntas. Ok. Não te estou a conseguir ouvir muito bem. Ok. Então, uma das perguntas que eu tenho para ti é: o e-commerce é só para produtos ou é também para serviços? O e-commerce é para tudo, ou seja, desengane-se aquele que acha que em serviços não consegue vender online. Tem alguns clientes meus de serviços que dizem, não, mas eu já vendo muito bem desta forma, portanto, e eu digo, ok, então não quero faturar mais. Porque efetivamente, embora o B2C seja onde a maior parte das lojas online se insere, e existe, não é? A verdade é que a parte de serviços cada vez vai ganhando aqui relevância e o B2B também é uma tendência e-commerce, ok? Portanto, sim, nós podemos vender serviços online e cada vez existe mais. Eu tenho um cliente na área da fisioterapia, por exemplo, que vende online. Isso, e é fisioterapia, e é consultas, e é como é que é possível, mas é. Ok.
E pela tua experiência, tu achas que o e-commerce ou a loja online ainda é o elefante dentro das empresas? Não é ainda, é é o elefante dentro das empresas. Infelizmente, o e-commerce é muito encarado de uma forma leviana, não é? Ou seja, o sobrinho que tem não sei quantos seguidores é que vai ficar aqui atrás da loja, é que vai fazer aqui com que a gente venda online, sem estratégia, sem nada. Depois uma pessoa chega, olha o engraçado é que a gente chega e diz, mas que já vende online? Já? Onde é que está a loja online? É no Instagram, não sei das... Ok. Vamos então fazer isto em condições, vamos fazer isto de uma forma profissional, porque é encarado. Eu acho que o fácil acesso à internet faz com que tudo que anda à volta da internet, seja levado de uma forma leviana. E é incrível que estamos em 2023, eu trabalho há 13 anos nisto, portanto, quando eu iniciei era mato, e aí sim, ok, era compreensível, mas eu fico realmente revoltada quando em 2023 ainda há pessoas a encarar isto de uma forma leviana e estão aqui. Eu tenho clientes a perguntar, olha, eu preciso passar fatura? Preciso abrir empresa? E eu, mas que raio de pergunta é esta? Se você montasse aqui um escritório, uma loja física ou qualquer coisa, não ia passar fatura, não ia montar empresa, como é que era? Sim, mas como é na internet, claro, mas está aqui a sugerir fugir ao fisco? Ou seja, é essa forma leviana, o facto de perguntarem, eu preciso faturar? Então, mas não está a vender? Estou, então tenho que faturar, não é? É essa a mentalidade. E depois há outra realidade, que é, efetivamente, as empresas que levam isto a sério e que têm a loja online e lojas físicas e tudo mais, também é o elefante dentro da sala. Porquê? Porque os outros departamentos olham assim de lado, tipo, o que é que estas pessoas fazem? O que é que esta loja fatura? Porque eles não veem, percebes? Não dá para ver. Às vezes os próprios empresários não sabem o que é que aquela equipa está a fazer ali dentro, porque eles não vê nós a entregar a mercadoria, não vê nós a expor o produto, não vê. Então é uma coisa muito subtil, muito que fica no ar. Portanto, tanto numa realidade como outra, continua e vai ser sempre o elefante dentro da sala. E diz-me uma coisa, tu achas, portanto, na tua ótica, uma equipa que trabalha e-commerce dentro de uma empresa deve só trabalhar e-commerce? Claro. Sim. Ou seja, lá está, é uma empresa dentro da empresa. Exatamente. E essa equipa que trabalha em e-commerce, como o e-commerce é um negócio, tu vais ter pessoas desde serviço ao cliente, poderás ter pessoas desde embalar encomendas, podem não estar dentro da estrutura física ali ao teu lado, não é? Mas tens pessoas na logística, que são de e-commerce, que estão a trabalhar a parte de embalamento, de entrega, etc. Tens pessoas de marketing, tens pessoas, ou seja, é um negócio, percebes? Tens pessoas com vários perfis dentro da equipa de e-commerce. O mal que muitas vezes acontece é que é o e-commerce que está sobre a alçada de qualquer departamento, percebes? Ou está na alçada da logística, ou está na alçada da IT, ou está na alçada de marketing, ou está na alçada do departamento comercial. E o que é que acontece? Segundo em que alçada o e-commerce estiver, vai ter uma orientação ou outra. Por exemplo, o e-commerce que está sobre a alçada da IT, provavelmente vai ser o e-commerce que está muito mais preocupado com a máquina, com a plataforma vai ser excelente, mas aqui estratégias de marketing comercial, se calhar é uma loja que não vende, mas está XPTO a nível tecnológico, percebes? Se estiver sob a alçada comercial, é comercial puro e duro, é mais um canal de venda, é como se fosse uma loja física, mas depois vai falhar, por exemplo, se calhar a parte tecnológica, a parte da entrega, ou seja, estas alçadas todas, na verdade, são importantes, por isso é que nós temos que ver o e-commerce como um negócio e não dentro de um departamento. Exato, ou seja, dá-lhe autonomia para que ele possa evoluir e crescer. É como se fosse a spin-off lá da empresa. Estavas a dizer isso e eu estava a pensar aqui uma coisa. Normalmente, quando se começa a pensar em e-commerce, pensamos na loja online, lá está. Pensamos na plataforma que vamos usar, no design e no layout, no interface que aquela loja vai ter. As pessoas querem logo coisas bonitas. Exato, e não querem coisas funcionais. Querem uma loja muito não querem bonita. lojas, às vezes são homepages institucionais. E eu digo, mas se isto é uma loja,
tem que ser uma vitrine de produtos, não é? Onde é que estão os produtos? As pessoas têm que andar lá à procura dos produtos, porque a homepage é uma homepage institucional. Sim, e muitas vezes tem lojas online que nem sequer dá para recolher dados nenhuns, não é? Tipo, e se tu não tens dados, não recolhes, como é que tu vais conseguir depois analisar o teu negócio? Exatamente, ou seja, e os dados aqui, e mais no digital, que temos essa vantagem, é super fácil nós percebermos o dinheiro que investimos, o retorno que temos, é super fácil nós percebermos aqui o mapeamento do nosso consumidor, que é diferente à loja física. A loja física, a não ser que a gente esteja a seguir o consumidor, nós não conseguimos aqui perceber quais foram os produtos que eles meteram dentro do carrinho e que tiraram, por exemplo. E nós no online sabemos isso. O próprio processo de compra é muito mais ágil no online do que no físico. E dou-te um exemplo. Tu vais comprar umas botas a uma sapataria, a primeira coisa que tu fazes quando entras é perceber onde é que está a secção de mulher, onde é que está as botas, vais ao corredor de botas, não é? Tu queres umas botas em pele, tentas procurar as botas em pele, agora queres em castanho, ok, tentas ver se aquele modelo tem castanho e depois vais ver às caixas se tem o teu número. Não tem o teu número, vais perguntar ao vendedor, o vendedor vai ao armazém, vai ver se tem, não tem, venha comigo até ao computador para ver se tem noutra loja física. Ou seja, este processo todo, enquanto no online tu vais ao motor de pesquisa, dizes botas, vais aos filtros, mulher, castanho, número 39 e aparece logo ali. Portanto, o processo é muito mais ágil, não é? É diferente. Sim. Nós temos por experiência na minha agência, não é? Que eu trabalho ali com a Sónia Marques, que está ali atrás, foi só para te envergonhar. A Sónia é consultora financeira e ela trabalha sustentabilidade financeira nas empresas. E nós trabalhamos com muitos clientes em comum e temos alguns online também. E nós temos uma cliente que ela luta um bocadinho com essa questão do controle, não é? E ela como é uma pessoa que é da área criativa e vende o produto dela, ela tem dificuldade em perceber que no e-commerce, se já é fundamental no negócio, mas no e-commerce, em todos os negócios que envolvam o digital, que é fundamental ter uma gestão clara e transparente, transversal desde o início ao fim, ou seja, eu entender muito bem qual foi a matéria-prima que comprei, como é que eu transformei aquilo num produto, depois fazer uma boa gestão de produto e de stocks, como é que isso depois se processa, portanto, a nível de como é que eu vou expor o produto, como é que eu vou comunicar, como é que vou atrair clientes, portanto, todos esses processos. E é realmente o que tu dizes, o e-commerce não é só a parte do marketing ou a parte da divulgação e da comunicação, não é só o facto de eu ter ali uma loja que tem os produtos expostos online, não é uma vitrine online, mas é exatamente eu ter uma clareza e uma transparência em toda a transversalidade do negócio. Ou seja, envolve aqui gestão financeira, gestão de estoques e por aí vai. Lá está, aquele plano de negócio inicial vai-te ajudar nisso. Sim. Há quem comece a casa pelo telhado, pela parte criativa. Há quem comece por aquelas duas etapas que tu disseste, não é? Pelo design. Sim. E neste caso pela plataforma. Então querem uma coisa bonitinha e tal, não sei o quê, mas esqueceram-se tudo o resto. Esqueceram-se, lá está, se calhar ter aqui em vista que um dia eu quero internacionalizar, portanto na escolha da plataforma eu já vou ter aqui em consideração as funcionalidades dela, permite-me traduzir, permite-me vender à moeda local. Essas questões escapam à maioria dos empresários. E olha, um caso muito específico. Imagina que nós trabalhamos uma estratégia de marketing incrível, conseguimos levar imensas pessoas novas à loja e quando tu apanhas, por exemplo, um cliente de consultoria em que chegas lá e ele até tem um absurdo de visitas mensais, mas não tem vendas, quais são os principais motivos pelos quais isso acontece, na tua ótica? Provavelmente é a entrega. Provavelmente é falta de estoque, ruptura de estoque. Provavelmente não está aqui a cumprir com a proposta de valor que promete, ok? Provavelmente existe aqui algumas etapas no processo de compra que ele não está a ser transparente para o cliente. Dou-te um exemplo, portes. Ou seja, porque isto tem um comportamento, é psicologia do consumidor. Isto tem um comportamento no consumidor, que se nós mostramos um preço inicial ao consumidor e depois no check-out mostramos um preço diferente, ele vai se sentir defraudado, a taxa de rejeição é enorme. Isto tem a ver mesmo com a psicologia de compra do consumidor. Provavelmente,
O que eu ia tentar perceber é na etapa de compra, na jornada de compra, onde é que a gente perdia ao cliente. Ok. Se efetivamente, eu tive um exemplo na própria Moviflor, não é que não houvesse vendas, mas houve ali um nicho de clientes, porque depois nós analisamos, que não convertiam. E iam até a etapa final. A etapa final era finalizar compra, gerar referência multibanco e etc. O que é que nós fomos analisar e percebemos? Era um público muito mais velho que usava o carrinho de compras como se fosse a lista de favoritos. E então iam até a etapa final. E nós depois, então a equipa de Customer Service ligava, eles não sei, mas convertias no telefone, não convertias na loja, mas convertias no telefone. Ou seja, às vezes é perceber em que etapa da jornada é que perdes o cliente e perceber o que é que está a acontecer. E eu aconselho vivamente, falem com os clientes. Foi dessa forma que nós descobrimos que foi, olha, isto não está a bater certo, estes 10 clientes, víamos ali o perfil, e eu até pensava que era por causa do método de pagamento, porque nós tínhamos retirado transferências bancárias, e eu achava, pronto, foi isto, as transferências bancárias para este nicho é melhor, tal, não sei o quê, mas não. Descobrimos que as pessoas usavam o carrinho de compras para ser a lista de favoritos. Mas depois convertias ao telefone. Portanto, é importante ter este customer service. O digital é incrível nesse ponto, é porque o cliente já foi embora da tua loja, mas tu ainda consegues ir buscá-lo novamente. Sim. Enquanto que na loja os dados dele, não é? Exatamente. Sim, mas pronto. Olha, Vanessa, obrigada. Não sei se vocês têm Obrigada. alguma questão para a Vanessa. Sim. Olá, Vanessa. A nível de internacionalização... Desculpa, não consigo ouvir. Espera aí. A nível de internacionalização, ou seja, é bom fazermos um teste, ou seja, através de revenda ou assim, antes de... Fazes aquele teste que eu falei no início. Tenta vender em marketplace. Ok? Tipo, nem dediques estoque para aquele mercado. Com o teu próprio estoque, colocas os teus best-sellers, aqueles que já funcionam internamente, coloca em marketplace e vê a receptividade naquele mercado, vê se os clientes estão a aderir. E depois aí fazes todo o processo que eu falei cá. Ok, Tá bem? Obrigada, Vanessa. Nada. Ok, obrigada, Vanessa. Tá? Muito obrigada a todos. Alguma coisa estou disponível. Muito obrigada.